Bom dia, meus amados, que a graça e o favor de Deus seja multiplicado na tua casa, na sua vida, na sua família, em nome de Jesus, que você tenha aí um amanhã abençoado, um amanhã de paz, que tudo dê certo para você, porque essa é a vontade de Deus. Você tem que se posicionar sobre essa verdade e agir como vencedor, porque a palavra de Deus diz em Romanos 8:37 que nós somos mais que vencedor. Se você não é inscrito no canal, inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com alguém. Não esqueça de dar um joinha ou like, é muito importante você dar o joinha ou like, que o YouTube manda essa mensagem também para outras pessoas. E ouça a palavra até o final, porque nós vamos estar ligando em oração aqui, uma oração para você, para a sua família, para que as muralhas do inferno não prevaleçam contra a sua vida, porque a Bíblia está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A nossa vitória já está garantida. Eu quero ler um texto da Bíblia hoje, lá em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 22, a Bíblia está dizendo: Samuel, porém, disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender do que a gordura de carneiros. Amém? Eu quero focar com você nesse texto, porque o mais importante para Deus não é o sacrificar, mas sim obedecer. A Bíblia vai dizer, que aquele que obedece ao Senhor, esse tem as suas orações atendidas. Nós vamos estar meditando ali, em Hebreus, no capítulo 5, no versículo 7, daqui a pouquinho. Mas eu quero meditar com você dentro desse capítulo para você entender o que aconteceu aqui, Deus havia dado ali uma palavra ali, a Samuel, para Samuel entregar ali a Saul, e era para Saul obedecer a Deus. Mas ali Saul tentou obedecer a Deus da maneira dele. Ele teve uma boa atitude, mas não agradou ao Senhor, porque ele não agiu sobre a palavra de Deus. Você quer agradar a Deus? Haja sobre a palavra dele. Em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 2, a Bíblia está dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei a Amaleque por aquilo que fez a Israel. Se opôs no caminho ao subir ele do Egito, Os amalequitas, Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver. Não o poupes, porém matarás homens, mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentas. Amém? Deus havia dado aqui uma ordem a Saul, porque esse povo aqui se rebelou contra Deus, ele não quis obedecer a palavra de Deus, por isso veio o juízo de Deus sobre esse povo, porque no momento que Deus estava tirando ali, o povo do Egito, eles se recusaram ali, a ajudar o povo de Deus, se rebelaram contra Deus, e veio a sentença aqui a Amaleque, ao povo de Amaleque, os amalequitas, E Deus havia dado aqui uma ordem a Saul. Mas nós vamos ver aqui em 1 Samuel 15, no versículo 7, olha para você ver, Deus deu uma ordem para destruir todas as coisas, mas como Saul agiu? 1 Samuel 15, 7. Depois Saul feriu os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. Mas Saul e o povo pouparam a Agag, como também o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais engordados aos cordeiros, e tudo que era bom, e não quiseram destruir totalmente. Porém, tudo o que era vil e desprezível, destruíram totalmente. Olha para você ver que interessante. Porém, a tudo que era vil e desprezível destruíram totalmente, mas não ali destruíram ali as melhores ovelhas, os melhores cordeiros, eles não destruiu, E a Bíblia vai dizer aqui que Samuel aqui, ele vai repreender Saul, Porque ele não obedeceu a Deus, ele não agiu de acordo com a vontade de Deus, porque ele destruiu o que era mais inferior e os melhores animais ali ele guardou ali, e
Deus vai dar uma resposta ali para Samuel direcionar a Saul. Em 1 Samuel 15:11, a Bíblia vai dizer: arrependa-me de haver posto Saul como rei, portanto deixou de me seguir e não cumprir as minhas palavras. Então Samuel se contristou e clamou ao Senhor a noite toda. Deus desagradou ali da atitude de Saul, porque Deus havia dado ali uma palavra para Saul, que era para destruir ali todos os povos, desde o rei, mas ele poupou ali o rei Agag e guardou ali os melhores dos animais ali. E Deus ali se arrependeu. Por quê? Porque Deus queria a obediência de Saul. Meus amados, e hoje nós devemos obedecer a Deus, né? Ali em João 6:28 perguntaram ali o que devemos fazer para realizar a obra de Deus, para agradar a Deus. Se você for ler na palavra de Deus ali, a Bíblia vai dizer em João 6:29, creia naquele que ele enviou. Quer agradar a Deus? Acredite em Jesus. Acredite naquilo que a Bíblia diz. E dessa maneira você vai agradar a Deus, né? Em 1 Samuel 15:15 ali, Saul vai responder ali, né, a Samuel dizendo, ó, ao que Saul respondeu: de Amaleque os trouxeram, porque o povo guardou os melhores das ovelhas do boi para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Ele separou ali os melhores animais que era para oferecerem sacrifício ao Senhor, mas não foi essa a ordem de Deus. A ordem de Deus era para destruir todos os animais. Aqui nós podemos ver que ele até teve uma boa intenção, mas por ele não obedecer a Deus ali, o reinado dele foi tirado. Nesse momento aqui, Samuel perde o reinado, porque ele tentou agradar a Deus da própria maneira e por isso foi rejeitado. Da mesma maneira, se você tentar agradar a Deus baseado nas suas obras e no seu esforço, você não vai agradar a Deus. O apóstolo Paulo vai dizer isso aí também lá em Romanos, no capítulo 10, do 1 ao 3, que os judeus têm zelo por Deus, mas não agradou a Deus porque tentaram obedecer a Deus baseado na sua própria justiça e rejeitaram assim a justiça que vem de Deus. Jesus Cristo é a justiça que vem de Deus. E eles, na sua própria sabedoria, tentaram agradar a Deus e por isso foram cortados. Compreenda, Deus prefere a obediência do que o sacrifício. Amém? Então obedeça a palavra de Deus. Acredite na palavra de Deus. Se a Bíblia diz que você é mais que vencedor, então declare: eu creio na palavra de Deus e eu sou mais que vencedor, né? Porque se você, meus amados, não obedecer a Deus, não firmar na palavra de Deus, ali o Senhor não vai se agradar de você. O Senhor quer obediência. E nós obedecemos a Deus hoje quando nós acreditamos em Jesus, quando nós compreendemos que Jesus Cristo é a nossa justiça, Jesus Cristo é o nosso santificador. É por meio de Jesus que nós somos salvos. Quando nós colocamos a fé na palavra de Deus e damos ouvido àquilo que Jesus declara, nós agradamos ao Senhor. Em Hebreus, ali no capítulo 5, no versículo 7, a Bíblia está dizendo, né, durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em clamor com lágrima, aquele que podia salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Esse momento aqui é o momento que Jesus estava no monte ali, pouco tempo antes dele ser ali crucificado, dele ser morto e ser crucificado ali. Ele vai orar a Deus ali, né? Ele vai falar a Deus: se for possível, afasta dele aquele cálice, mas que seja feito a vontade de Deus e não a dele. Ele é submisso a Deus aqui, porque ele sabia que ele havia ali ter que passar pela separação de Deus por causa dos nossos pecados, e ele saberia que seria algo ali terrível, porque até então, né, ele e o Pai era um, mas ele teria que ser separado e punido por causa do meu e dos seus pecados. Ele teria que pagar pela minha culpa e pela sua culpa. E nós compreendemos nessa palavra aqui que ele foi obediente. Ele obedeceu a Deus. E a Bíblia está dizendo, porque ele era obediente a Deus, Deus ouvia suas orações. Você pode aprender aqui que através da sua obediência, você vai ter as suas orações respondidas. E firmando
para você a palavra, afirmando para você a palavra. Você obedece a Deus quando você crê em Jesus Cristo, quando você acredita naquilo que a palavra dele diz. Dessa maneira você agrada ao Senhor. Hebreus 5:8 está dizendo, mesmo considerando o fato de ele ser filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. Versículo 9, uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação eterna para todos quantos lhe obedecem. Olha que palavra maravilhosa! Quando você obedece a Deus, você obedece a Jesus. Jesus Cristo é o teu Salvador, é Ele que purifica a minha vida, e Ele que purifica a sua vida, é Ele que traz salvação para mim e a salvação para você. Nós somos salvos pela fé no nome de Jesus. Você pode ler ali em Efésios, capítulo 2, 8 e 9. Então peça ao Espírito Santo de Deus que capacite você a obedecer a Deus. Deus se agrada mais da obediência do que do sacrifício. Quando você obedece ao Senhor, é melhor do que você tentar agradá-lo por suas obras. A verdadeira obra que você pode oferecer a Deus é obedecer a palavra dele. E quando você obedece a palavra dele e crê na palavra dele e declara aquilo que a palavra dele diz, Deus se agrada. Jesus Cristo é o meu justificador e é o seu justificador. Amém? Eu quero orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida dos ouvintes, pela vida daqueles que estão ouvindo essa mensagem, essa palavra, que eles sejam renovados e transformados pelo teu poder e pela sua graça. Eu declaro a vitória na vida deles, de seus familiares. Eu declaro libertação, cura, porque a sua palavra diz que já está consumado. O Senhor já pagou pelos nossos pecados, já levou as nossas enfermidades, elas foram cravadas na cruz. Então o Senhor tem para nós saúde. Eu declaro na vida dos ouvintes saúde e vida em abundância. Amém.